Bem, meus queridos, vamos finalizar aí esse capítulo. Então, para aqueles que quiserem me acompanhar, nós vamos estar aí na página 33, 34 e 35. Para aqueles que quiserem me acompanhar, eu vou estar lendo e usando como exemplo esses dois quadrinhos aí na nossa página 34, com títulos Dois tipos de socialização e a lei do casamento, e aí a gente vai falar um pouco sobre eles. Para aí sim entender o que vem dessa socialização primária e dessas convenções sociais, como é descrito aí ao longo desse capítulo. Bora lá. O primeiro, dois tipos de socialização. A socialização pode ser definida como a ampla e consciente introdução de um indivíduo no mundo, objetivo de uma sociedade ou de um setor dela. A socialização primária é a primeira socialização que o indivíduo experimenta na infância e em virtude da qual se torna membro da sociedade. A socialização secundária é qualquer processo subsequente que introduzir o indivíduo já socializado em novos setores do mundo, objetivo de sua sociedade. O que está mostrando aqui? Vamos lembrar que o capítulo fala de uma educação, ele fala de uma relação da família. E se a gente pensar a família ela é um instrumento da sociedade. Ela é uma ideia, ela é um grupo formado dentro de uma sociedade. A família, em sua própria construção, o que a gente entende como o que é um pai, o que é um filho, o que são os tios, o que são os primos, a organização de cada indivíduo. Dentro desse grupo, ela é uma própria definição da sociedade, como ela enxerga essas relações. Então, diante desse primeiro grupo, que é a família, esse indivíduo, essa criança, ela já vai tendo uma percepção, uma consciência sobre o mundo no qual ela vive, sobre interpretações que são das ordens sociais e também muito vinculadas às ordens culturais. Porque nós aprendemos das coisas mais simples, como falar, ou entender o som ou o significado das palavras, diante desse grupo que é a família. Todas as famílias são iguais? Não. A gente vai ter alguns grupos, algumas sociedades, que a relação familiar é totalmente diferente. Então, é importante entender que quando a gente fala sobre relações sociais, a gente tem que entender o tempo e o local que a gente está falando, para entender como que ela cria, como ela fala dessas relações. Então, esse texto ele está falando basicamente disso, que nós temos uma introdução nossa diante das relações sociais nesse primeiro grupo. E depois nós vamos perceber o mundo diante desse primeiro grupo. Falando de uma primária e de uma secundária. Vamos tentar dar um exemplo. Vocês, quando estão em sala de aula, muitas vezes vocês usam recursos de um entendimento de um mundo que vocês aprenderam com a família de vocês. Então, olha, diante de uma nova relação, vocês vão expor as ideias que vocês aprenderam diante dessa primeira relação. Então, por isso que é interessante entender isso. Como que nós atribuímos sentidos do mundo diante das nossas relações. E aí falar do papel da socialização e entender isso. Como que nós vamos conhecer o mundo. A socialização é basicamente isso. Lembrando, quando eu falo de mundo, eu falo de uma sociedade e de uma cultura já estabelecida. Porque muitas vezes a gente pensa que o mundo pensa da mesma forma que nós. Como eu já falei, tem grupos no mundo, parte no mundo, sociedades no mundo que pensam diferente. Ok? Então vamos dar uma lidinha aí na segunda, que a lei do casamento é uma família
Sob Andesa, a mulher deve permanecer sempre sob a guarda especial de um homem, um de seus irmãos, ou se ela não o estiver, do seu parente materno mais próximo. Ela deve obedecer-lhe e cumprir um certo número de deveres, ao passo que ela deve cuidar de seu bem-estar e mantê-la economicamente, mesmo após seu casamento. O irmão torna-se o guardião natural dos filhos dela, que, portanto, devem considerá-lo, e não ao pai, como chefe legal da família. Em troca, deve cuidar deles e abastecer-lhes a casa com considerável proporções do alimento necessário. O que ele mostra aqui? Que aqui as relações familiares elas mudam. Se a gente pensa aqui, quem vai cuidar da família não é mais o pai biológico, né? Por que eu falando dessa configuração de pai biológico? Não é uma pessoa que fez esse filho biologicamente. Para entender como é que são dados essas relações, como é que observar cada espaço, cada relação do mundo, é importante para a gente observar isso. Isso significa que eles não vão ter um processo de aprendizado da sua sociedade, da sua cultura? Não. Mas isso vai ser dado de uma forma específica. Então, enxergar esses discursos, como se dão as relações, essas primeiras relações, esse entendimento do mundo, é um dos papéis dos antropólogos, né? Aqueles que estudam o homem na sua relação cultural, como a gente já viu um pouquinho anterior. Mas entender isso. Aqui, esse capítulo, ele tenta mostrar um pouco disso. Que nós estamos no mundo. E diante desse mundo nós temos nossas relações para nós nos formarmos diante desse mundo. A nossa observação, quem nós somos, como nós somos construídos socialmente e culturalmente, depende de como essa sociedade nos coloca nesse mundo. Aqui, com esse último texto, dá para até observar as relações do quê? Do homem e da mulher. Você vê que a gente percebe também muito das relações do homem e da mulher diante da relação familiar nossa. Ok, meus queridos? E aí a gente entende como, quando a gente fala de família, ela exerce um poder de uma instituição extremamente forte, porque é dela que nós começamos a ver o mundo. E se a gente pensar em instituições sociais fortes, a gente vai poder dizer sobre outras também, como a escola, como a própria relação do poder. Isso são tudo discussões que vão estar dentro da sociologia, para entender que, mesmo que nós tenhamos nossas escolhas, nós que queremos fazer o que nós quiser fazer do mundo, nós vamos ter um pensamento nosso, uma forma de agir que é comum diante da nossa sociedade. Eu quero tentar dar alguns exemplos aqui. Se a gente for na página 35, tem algumas fotos aí do que seria emo, skatistas, alguns grupos que se formam diante de relações sociais, que eles têm condutas que são específicas desse grupo. Mas mesmo assim, eles respondem a um grupo maior que esse grupo social como um todo. Eles entendem a força, os passos que são dados diante da nossa sociedade. Eu quero só usar roupa preta. Ser gótico, sei lá, não sei se é um bom exemplo. Para mostrar que eu penso diferente, que eu ajo diferente, que eu tenho uma conduta diferente. Mas mesmo assim, quando eu uso dessa forma diferente, eu sei o que está sendo posto como dito como certo. Vamos botar esse certo aí bem entre aspas, tá, gente? Ok? Eu aconselho para vocês aí, só como exercício, mas exercício particular, a fazer essa atividade da página 35 e aí a gente encerra
esse capítulo e partimos para um novo capítulo na próxima aula.